Olá pessoal, continuando aqui, vai desculpando aí o improviso, mas é para não atrasar para vocês e já editar este vídeo rapidamente, que eu vou dar continuidade aqui na Informática 2, tá? O Word e Excel são os mais cobrados dentro do edital que vocês e nós estamos fazendo aí para o concurso Educa, tá bom? Então diz assim: o Word Excel hoje ele é cobrado, o Word mesmo acredito que será cobrado a Word 2010. Abra aí na sua tela do seu computador o Word 2010 e siga comigo aqui na nossa aula. Barra de ferramentas de acesso rápido, lá do Word, permite acessar opções de Word de forma ágil. Você pode saber isso na prática, mas eles vão querer que você responda na teoria. Salvar, permite gravar o documento no computador. Se for a primeira vez, será iniciada a tela de salvar como para que você nomeie o arquivo e escolha o local onde o mesmo será armazenado, ok? Caso o documento já tenha sido salvo, essa opção apenas grava as alterações. O atalho usado para salvar é Ctrl mais B. Atalho pegou muita gente de surpresa para professor, porque esses atalhos muitas vezes nós não usamos por causa do mouse. Mas já anote, tá ok? O atalho usado para salvar, Ctrl mais B de bola, ok? Desfazer, desfaz a última ação realizada. Por exemplo, se você apagou algo sem querer, é possível recuperar desfazendo a ação por meio desse atalho ou através do atalho Ctrl mais Z de zebra. Note, quando o item está colorido, significa que é possível usar esse atalho. Quando não está colorido, a função está desabilitada. Não é possível usá-la. A seta ao lado da opção permite selecionar a ação, qual ação deve ser desfeita. Bem claro aí. Refazer, repete uma ação executada recentemente. Quando o atalho desfazer é acionado, é possível adicionar o botão refazer. Caso você se arrependeu, você não quer desfazer, caso você queira refazer, você pode refazer sim. O atalho para essa opção é Ctrl mais R, ok? R de rato. Personalizar a barra de ferramentas de acesso e rápido permite adicionar atalhos na barra de ferramentas de acesso rápido. Título do documento, local onde é exibido o nome e o tipo do arquivo. Botões de controle de janela. Permite aquele botãozinho lá do controlezinho de janela, se você quiser aumentar, diminuir. Botões minimizar, maximizar e fechar, que é sempre no canto direito da tela do computador, tá bom? Minimizar reduz a tela, a tela do computador. Maximizar amplia a janela, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Enquanto eu estou conversando com vocês, já estou editando a primeira aula para ver se eu corro para a segunda e terceira, para ajudar meus colegas aí que estarão fazendo o concurso para apoio nesse fim de semana. E fecha a janela atual. Quando você fecha a janela. Ajuda permite o acesso à ajuda do Office, que pode ser acessada através do botão F1. Pessoal, geralmente eles cobram isso, tá? Então o botão ajuda aqui na tecla do computador é o F1, tá bom? É possível consultar as dúvidas digitando o assunto na caixa de pesquisa e clicar em pesquisar. A ajuda pode ser localizada online no Microsoft através do navegador padrão do computador ou offline, pesquisa nos arquivos e ajuda instalada com o Word 2010. Barra de rolagem, aqui está do lado, né, aquela que você vai e volta, né, quando você está lendo. Zoom ou vendo qualquer coisa, é onde amplia, aumenta e diminui. O modo de exibição permite selecionar diferentes modos de visualização do documento. O idioma permite selecionar o idioma padrão do documento. Estamos falando tudo de Word 2010. Tudo isso está no Word 2010. Contador de palavras. Conta o número de palavras em uma seleção e no texto todo. Número de páginas do documento permite visualizar um número de documentos. Barra de rolagem oriental é aquela que você amplia e diminui dentro do Word. A meninada aí que faz muito informática sabe o que eu estou dizendo. Mas para que não passe batido aí, tá? Como eu digo, entrar no computador e fazer
É simples, você faz até com muita tranquilidade e com agilidade. O problema não é você fazer. O problema simplesmente é você saber na teoria responder isso aqui. Às vezes até a garotada responde, mas fala, qual é o nome dessa... como é o nome disso aí, pessoal? Que diminui... Pode ser que qualquer um se perca aí, por mais que utilize na hora de responder. Abas de opção de formatação do documento. Através das opções disponíveis em cada aba, é possível formatar o documento, tá? Existem 7 abas que estão visíveis o tempo todo no Word. Abas com opções, layout de página, as correspondências, opções para configuração de malas diretas, a revisão, opção de revisão de texto, idioma, se está tudo correto e tal. Principalmente, garotada, vocês, os meninos aí que estão se preparando para fazer também o do técnico, tá? Importantíssimo aí. Menu arquivo, acesso a opções de manipulação dos documentos. Deixa eu passar um pouquinho para frente. Novo documento, ele está à esquerda, que é o novo. Salvar, já falamos. E a opção imprimir. Uma opção que às vezes não é tão utilizada e... quer que volte lá? Salvar, quando você quer salvar o documento. Imprimir, quando você quer imprimir, você vai lá, ele clica, ele te joga, te dá a opção de escolher a impressora a qual você quer imprimir o documento. Mas aqui a opção proteger senha. E algumas pessoas não utilizam, a maioria nem utiliza isso, mas é importante frisar. Ao selecionar a opção informações no menu arquivo, você pode proteger o documento. As opções de proteção são: opções de proteção de um documento. Marcar como final. 2 pontos. Tornar o documento somente leitura, quando o documento é marcado como final. A digitação, a edição de comando e as marcas de revisão de texto são desabilitadas ou desativadas e o documento se torna somente de leitura. O comando marcar como final ajuda a comunicar que você está compartilhando uma versão concluída de um documento. Ele também ajuda a impedir que revisores ou leitores façam alterações inadvertidas no documento. É o caso de pessoas que muitas vezes têm os seus livros didáticos, né? E fazem os seus trabalhos didaticamente. E chega na hora, a pessoa vai ali e fala: engraçado, o professor Rogério, eu não tinha colocado um parágrafo e eu mandei lá, eu coloquei na internet, e agora a pessoa acrescentou um parágrafo até xingando que eu não falei. Então, significa que seu texto estava sem proteção. Então, qualquer pessoa poderia alterar o seu texto. Então, para que você torne seu texto apenas para leitura, é justamente isso aqui que é preciso fazer para que você não corra esse risco. Vamos acelerar mais um pouquinho, até para que o vídeo não se torne acima de 30 minutos, que geralmente é o ideal. Propriedades. Ainda na opção informações, é possível visualizar as propriedades do documento. As propriedades de um documento são detalhes de um arquivo que descreve ou identificam. Estrutura básica do documento. Qual que é a estrutura básica do documento? Os editores de texto, assim como é o Microsoft Word 2010, são programas de computadores elaborados para edição e formatação. Seu formato de gravação é um DOCX, né, DOCX, e os documentos, além das características básicas citadas acima, possuem a seguinte estrutura. Qual? Cabeçalho, rodapé, seção, parágrafos, linhas, páginas, números de páginas e margens. Pode ser bobo, mas pode ser que caia. Uma questão que você acertar a mais que o candidato junto contigo, você já elimina pelo menos um candidato. Não despreze nada de conhecimento, por mais bobo que seja. O professor está fazendo uma gravação de aula aí que para mim não está valendo de nada. Calma, pode ser que sirva para você sim. Aba inicial. A aba da página inicial permite que você adicione texto. Formate a fonte e o parágrafo, configure estilo de formatação e permite localizar, substituir ou selecionar determinadas partes do texto. Área de transferência auxilia no procedimento de copiar, recortar, colar e na utilização do pincel de formatação, que é o famoso copiar e colar que as pessoas gostam. Colar permite adicionar o documento em uma imagem ou texto copiado no navegador da internet. Ok. Muito utilizado pela tecla Ctrl mais V. Ctrl mais V. Colar. Ponto. Recortar. Remove a seleção adicionando na área de transferência. Também utilizada Ctrl mais X. Dificilmente essas teclas não são cobradas. Copiar. A seleção adicionando na área de transferência, blá blá, que é o chamado colar. Ctrl mais C. Pincel de formatação permite que a formatação de um texto
por exemplo, seja copiado ao visualizar determinada formatação, ok? A tecla de atalho utilizada é a combinação Ctrl mais Shift mais C para copiar e Ctrl mais Shift mais V, a formatação aqui no claro, o pincel de formatação, para colar, ok? As fontes você pode usar, são as fontes que aparecem, Arial, Times New, e assim por diante, que são várias que aparecem aqui. As fontes estão aumentando ou diminuindo as letras. Fonte 5, 6, 10, 11, 12, 20, de acordo com aquilo que você quiser formatar. Mas as fontes também pode ser que seja cobrada. Espacejamento entre linhas, ali onde você vai no espaço entre um texto e outro. Onde você também faz a formatação do texto, ele pode ser centralizado, aliado à direita. Você quer que o seu texto seja centralizado à direita? Você quer que o seu texto ele seja alinhado? Seleciona o texto e coloca ele à esquerda. Você vai lá na opção e coloca à esquerda. Não precisa você pegar o seu texto e ir dando voltinha para ele voltar lá no comecinho, não, tá ok? Já existe essa opção já no Microsoft Word, aqui no caso utilizando 2010. Vamos lá para alguma coisa importante? Todas são, é claro, mas deixa eu passar para uma parte que seria o mais interessante. Revisão são as teclas, principais teclas de atalho do Word, que essas aqui, o Word ele tem erros, identifica erros de ortografia. O Word muitas vezes aquilo que é regional, aquelas palavras regionais, ele pode ser que não apareça, ou pode ser que ele não reconheça, e assim por diante, vícios de linguagem. E ele pode aparecer lá na sua forma na revisão, como se estivesse em vermelho. Você pode substituir ou não. Não é obrigado a corrigir da forma que o Word está te mandando. Ele te dá a opção, você corrige, você coloca se você quiser, tá bom? Principais teclas de atalho do Word. Ctrl mais Enter. Insere uma quebra de página pulando para a seguinte. Ctrl mais Enter. Insere uma quebra de página pulando para a seguinte. Ctrl mais D ou Alt mais K. Abre a tela de formatação de fontes, das fontes a qual você está digitando ali. Ctrl mais K. Insere um elemento externo, como uma imagem no texto. Ctrl mais Z. Desfaz as últimas ações. Ctrl mais Shift mais A. Transforma todas as letras do texto selecionado em maiúsculas ou desfaz a operação. Ctrl mais Shift mais K. Transforma todas as letras do texto selecionado em minúscula. O que Ctrl mais Shift mais A faz maiúscula, Ctrl mais Shift mais K torna minúscula. Shift mais 1 revela qual é a formatação do texto atual. Ctrl mais G, Ctrl mais Q, de queijo, Ctrl mais Z, Ctrl mais J. Alinha o parágrafo, respectivamente à direita, à esquerda, central e de forma justificada. Esse Ctrl mais Z geralmente é cobrado em prova, ok? Ctrl mais 1, Ctrl mais 2, Ctrl mais 5. Define espaçamento entre linhas em espaço simples, duplo ou 1,5 respectivamente, que seria as distâncias, né, entre as palavras ali no Word. Pessoal, por que isso parece ser bobagem, mas é interessante? Você vai ficar refém a vida toda aqui do mouse. Eles querem saber se você domina. Então eles vão chegar para você e falar: olha, eu quero saber se você vai dominar isso aqui. Tá, eu tiro o mouse, eu quero alinhar. Qual que é a opção aqui do atalho? Aí eu preciso saber, tá bom? Ctrl mais rolagem do mouse. Aumenta ou diminui o zoom do texto na tela. Por isso que eu gostaria que você revisse essa aula várias vezes. Você não está me dando nenhuma popularidade por causa disso. Você não está me pagando nada por causa, e nem eu quero receber de você. Nós estamos aqui para ajudar e ser ajudados, tá bom? Gostaria que você, possivelmente, a hora que você puder, assista essa aula, vai parando um pouquinho, vai fazendo no seu computador. Pega a tecla do seu notebook, do seu computador, vai parando e vai refazendo. Ctrl mais A, Ctrl mais Shift, Ctrl mais isso, Ctrl mais aquilo. Vai fazendo, porque a academia, você pode comer bem. Se não exercitar, você não vai criar músculos, que é o meu exemplo aqui, tá bom? Se você comer bem,
e não exercitar, você não tem músculo, você não tem resistência. Quanto mais vezes você exercitar, na hora que cair na prova a pergunta, você vai olhar para a pergunta e vai dizer, é essa aqui, porque eu havia feito. Não apenas confie na memória, faça várias vezes, refaça no seu computador, até domingo. Hoje, ainda querendo ou não, dá um tempo, não precisa se desesperar, mas não fique totalmente sem estudar, pelo menos 2 ou 3 horas por dia. Vê se você acha um intervalozinho aí para estar te ajudando, tá bom, querido? Quero que essa vaga seja sua. Alt mais Ctrl mais S. Divide a janela de exibição do documento em duas. Pá, divide em duas. Ctrl mais V mais Ctrl mais T. Ctrl mais V mais Ctrl mais T. Colo o texto da área de transferência sem formatação da origem. Ctrl mais Shift mais. Presta atenção. Ctrl mais Shift mais. Sinalzinho lá de menor. Não tem aquele, lembra lá do maior e menor? Aquele boquinha aberta como se fosse o Czinho assim, para sua direita, lembra? Que você geralmente lá reconhece por puxar a perninha quando é 4 e quando puxa corta que é 7, para você diferenciar qual é aquele que aumenta, qual é o que diminui e assim por diante. Então, você vai Ctrl mais Shift mais sinalzinho de diminuir ou de maior, de menor ou de maior. Aumenta ou diminui a fonte de um texto selecionado. Aumenta ou diminui a fonte de um texto selecionado. A fonte está assim, ele vai diminuindo, ele vai aumentando e assim por diante. Ctrl mais Shift mais L. Aplica as marcações de itens. Ctrl mais Shift mais C. Copia o estilo do texto. F4. Repete a última ação. F5. Abre a caixa de inserção. Permite adicionar páginas em branco, paginação, comentário, nota de rodapé, entre outros. Ctrl mais Home, mais HOME, ponto e vírgula, Ctrl mais End. Vai para o início ou para o fim do documento. Vai lá, puff, para o início ou para o fim do documento. Ok, pessoal? Aplicar a senha de documento, nós passamos alguma coisa, aqui já vem algumas questões. Não acredito que talvez vocês queiram que nós façamos. Só uma questão para vocês então, tá? Bem rapidinho. Questão aqui, ó, que caiu em alguns concursos. No Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, as configurações de parágrafo e estilo são encontradas na guia. A. Inserir. B. Layout da página. Eu gosto de ler aqui no português, tá, pessoal? Vou corrigir, tá? Layout. Porque eu sei que às vezes você fica procurando layout da página, página inicial e o próximo exibição de e aí revisão. Vou estar encerrando a aula por causa aqui da minha memória. A resposta correta é a C, página inicial. Nos encontramos daqui a pouco ou nas próximas aulas, aula 3. Tomara que tenha ajudado você. Obrigado, tchau, tchau, até mais.